Então, gente, boa tarde, né? A gente vai dar continuidade aqui ao nosso conteúdo, né? A nossa atividade do nosso curso. Nas aulas passadas nós vimos como acontece a divisão, né? A organização do sistema nervoso. Vimos um pouco da neurotransmissão, das sinapses, também dos neurotransmissores, né? Os principais neurotransmissores aí a nível central. E aí a gente vai dar continuidade à nossa unidade, nossa primeira unidade curricular, né, unidade do módulo, né, da nossa disciplina, falando da fisiologia sensorial. Então vocês vão precisar realmente um pouco do conteúdo anterior para a gente aplicar aqui nesse novo assunto. Então a sensação e a percepção são essenciais para o desenvolvimento humano e sua inserção no ambiente social. Então, o homem, né, um ser que se desenvolve a partir das suas percepções, das suas sensações e relações com o meio ambiente, com os outros organismos e com os outros, né, é um ser social. Então, isso é importante para a sua adaptação da espécie e também evolução e adaptação da espécie ao seu meio ambiente, ao seu contexto social em que está inserido. Então, é a partir dos órgãos, dos sentidos, das sensações, né, que a gente tem essa percepção do mundo. Além disso, né, a gente vai dar ênfase à sequência de eventos fisiológicos relacionados a essa sensação e percepção, né? E tem uma parte da neurociências que estuda o estímulo sensorial, desculpa, levando a uma experiência subjetiva. O estudo dos sistemas sensoriais foi dividido em duas vertentes. Psicofísica, responsável pela relação entre as características físicas do estímulo e a experiência associada a este, e o nosso objeto de interesse aqui nessa aula, que é a fisiologia sensorial, que avalia as consequências neurais do estímulo, ou seja, como o estímulo é codificado por receptores sensoriais e processados pelo encéfalo. Então, só para definir, né, definir esse um pouco antes de iniciar propriamente dito o assunto, o que seria somestesia e vias somestésicas, né? A somestesia, na verdade, é a capacidade que o organismo tem de receber e processar informações provenientes da superfície do interior do corpo. Então, a gente tem as sensações somáticas, das quais nós temos consciência dela, que é o tato, a propriocepção. A propriocepção é a sensação de em relação ao ambiente, em relação ao posicionamento, né, posição corporal e tudo, em relação ao ambiente e ao próprio corpo, o sentido da dor, né, dor e prurido, né, a coceira, e também o calor e a temperatura. Então, são sensações somáticas, ou seja, nós temos consciência dessas sensações. Além disso, nós temos os sentidos ou sensações especiais, que são aí captados ou, né, evidenciados por órgãos extremamente especializados, né, na captação desses estímulos. Então, nós temos aqui a visão, né, que capta aí energia física do tipo fóton, a audição, as vibrações, tá? A olfação e a gustação, nós somos capazes de detectar elementos químicos, né, digamos assim, substâncias químicas, né, através dos quimiorreceptores do olfato e do paladar, e ainda o equilíbrio. Então, a gente percebe que são sentidos extremamente adaptados, né, à captação da informação externa ao nosso organismo. E aqui é uma divisão anatômica e funcional do sistema nervoso, só para que a gente se contextualize, para que a gente se situe, né? Anatomicamente, morfologicamente, nós temos a divisão do sistema nervoso entre sistema nervoso central e periférico. O sistema nervoso, a gente tem ainda subdivisão no encéfalo, que é, né, o cérebro, o cerebelo e o tronco encefálico, e ainda na medula espinhal. É importante aqui o conhecimento aqui da medula, do encéfalo, o papel deles, justamente porque são responsáveis aqui pela via, né, via aferente ou sensitiva. Então, a medula espinhal, ela tem tem fibras nervosas aferentes e eferentes. Mas o que de fato nos interessa são as vias aferentes. Por que aferentes? Porque são vias que sobem. Então, a gente tem aqui um exemplo, né, de uma receptor tátil na superfície da pele, da ponta dos nossos dedos dos pés. Então, aquela sensação, aquela pressão
pela força física exercida, por exemplo, entre o solo e a ponta dos nossos pés, a palma dos nossos pés, ela vai levar ao sistema nervoso central essa informação. Essa informação depois ela volta pelas vias eferentes ou motoras, tá? Então, a resposta vem pelas vias eferentes ou vai pelas vias eferentes ou motoras, mas a informação é captada e é transportada, transduzida esse sinal através das vias aferentes ou sensitivas. Tá? O sistema nervoso eferente, né, o sistema nervoso autonômico, ele é dividido em simpático e parasimpático, também é objeto de estudo nosso, da nossa disciplina, mais em conteúdos posteriores. Então, o que de fato vai nos interessar realmente são os estímulos com processamentos conscientes. Então, nós temos os sentidos especiais, como visão, audição, gustação, olfação, além do equilíbrio, e os sentidos somáticos, como tato, temperatura, dor, o prurido e a procepção. Então, a gente vai estudar, né, principalmente aqui o tato e os sentidos especiais, né, que é daquilo que a gente tem consciência. Esses outros estímulos, né, que nós também exigem um monitoramento contínuo do nosso organismo, nós não temos consciência dele, por exemplo, da pressão sanguínea, da distensão do trato gastrointestinal, da concentração de glicose. Nós não temos consciência a respeito disso. Isso pode gerar sinais e sintomas depois percebidos por nós, mas nós não temos consciência, não é consciente, tá certo? De uma maneira geral, né, as vias sensoriais, eles têm esses elementos em comum. Então, nós temos um estímulo que é exercido por uma energia física. Então, por exemplo, no caso do tato, né, nós temos aqui uma pressão, né, mecânica, uma força mecânica ali na superfície da nossa pele, e isso é detectado por nossos receptores ali, pelas terminações nervosas que estão ali na nossa pele, né, no folículo piloso, entre outros. E isso é recebido pelo receptor sensorial. Esse receptor sensorial é o transdutor. Ele converte o estímulo em um sinal intracelular. Ou seja, esse estímulo é o externo, né? É a energia externa, então, que a gente vai captar. E isso precisa ser transformado no sinal intracelular. Então, eu preciso transformar esse estímulo no sinal intracelular para que haja as sinapses, né? Isso é transformado num sinal, certo? Esse sinal, ele é processado no córtex cerebral, né, a nível do sistema nervoso central do cérebro, né, de encéfalo. Então, na região do córtex é onde a gente tem um consciente, tá? Então, aqui mais detalhado, tá? Como ocorre a transdução desses sinais, tá? A transmissão da informação somática até o sistema nervoso central. De toda forma, o sistema sensorial ele possui três elementos fundamentais. Primeiramente, os receptores, as vias sensoriais e as áreas sensoriais centrais, que remete ao slide anterior, né? Então, os receptores eles estão aqui recebendo, captando esse estímulo. As fibras aferentes estão transportando esse estímulo ao longo aí da medula e até chegar ao encéfalo, ao córtex, e no córtex é processado esse sinal. Tá? O que são os receptores? Os receptores são estruturas responsáveis pela captação dessa energia do estímulo e sua conversão no sinal biológico. As vias sensoriais ou vias aferentes é por onde o sinal biológico trafega, são as fibras nervosas aferentes, né? Os nervos. E as áreas sensoriais centrais é onde o sinal biológico é interpretado, gerando as sensações e percepções. Então, aqui a gente tem algumas considerações a fazer. Então, aqui, de fato, vai nos interessar é que é aferente, porque chega até o sistema nervoso central, até o córtex. O que que nós podemos identificar? Por exemplo, as vias olfatórias. As vias olfatórias são uma das mais... Não, eu não ia dizer... Não, a palavra não é antiga, mas é uma das primeiras né, no curso da evolução a serem estabelecidas. Então, elas não, ao contrário das outras, ela não passa pelo tálamo. O tálamo é essa região aqui intermediária. Então, vocês percebam que as vias olfatórias, elas projetam-se para o córtex a nível de bulbo olfatório, certo? E a maioria das vias sensoriais se projeta ao tálamo. O tálamo modifica e retransmite a informação para os centros corticais. Então, toda a informação que vem, por exemplo, das papilas gustativas, né, da gustação, os sentidos somáticos, então aí o tato, né, a dor, o prurido, a coceira, a propriocepção, chega
a nível também de tálamo. O equilíbrio, né, ele não chega através de tálamo, né, ele é processado mais a nível de cerebelo, mas a audição também chega a nível de tálamo. Nesse tálamo, nessa região, né, do encéfalo, é redistribuído para o seu córtex correspondente. Então, por exemplo, os fótons, né, a energia luminosa aí que é captada pelo órgão sensorial, né, do olho, ela é captada e transduzida em um sinal, gerado um sinal. Esse sinal gera um potencial de ação, esses potenciais de ação, na verdade, né? Esse impulso nervoso, então essa transmissão nervosa, ela chega por vias aferentes até o tálamo. Quando chega no tálamo, ela é distribuída, processada e redistribuída para o seu córtex correspondente ao córtex visual. Então, nessa região são os neurônios que vão processar essa informação visual. Da mesma forma, né, nós temos aqui o córtex gustatório, o córtex somatosensorial primário, o córtex auditivo, o cerebelo, né, que vai processar as informações a respeito do equilíbrio, o córtex olfatório, entre outros, tá? Os receptores, né, eles são regiões específicas onde há a captação dessa energia física, desse estímulo, e eles variam conforme a complexidade. Os sentidos especiais, como audição, visão, equilíbrio, gustação e olfação, possuem órgãos sensitivos com células altamente especializadas. Então, nós temos aí os órgãos da visão, né, os órgãos do sentido, o ouvido, o nariz, a língua, né? São órgãos que contêm células especializadas na captação desses estímulos. E eles, como eu falei, eles variam conforme a sua complexidade. Então, os mais simples são receptores, são apenas terminações nervosas, né, que estão aqui inervando a superfície, por exemplo, da pele. Então, nesse neurônio, a gente tem os dendritos, e esses dendritos têm os receptores que captam esse estímulo aqui, esse determinado estímulo, e transmitem esse sinal ao longo aqui do axônio, né, nas terminações axônicas, e aqui vai ter a liberação das vesículas e, posteriormente, a sinapse. Então, eles podem ser mielinizados ou não mielinizados, conforme aí o neurônio primário que está ali inervando está fazendo a captação desse sinal. Nesse outro exemplo, né, nós já temos um receptor mais complexo. Então, ele é envolto aqui de uma cápsula, né, por múltiplas camadas de tecido conectivo. Então, não é mais uma simples terminação nervosa livre, né, mas ainda assim é apenas um neurônio que faz a captação, é o próprio neurônio que faz a captação desse estímulo, certo? Aqui é o exemplo do corpúsculo de Pacini envolvido com o sentido do tato, por exemplo. Então, na superfície da nossa pele, nós temos esse corpúsculo que faz a captação. O neurônio, né, aqui a superfície do dendrito, ela é revestida com camadas de tecido conectivo. Nesse outro exemplo, nós temos um modo indireto, que é como acontece nos órgãos do sentido. Nós temos células especializadas na captação deste estímulo. Esse estímulo ele não é captado diretamente pelo neurônio. Nós temos aqui uma célula. Essa célula contém receptores específicos em sua superfície, na sua membrana. Então, ao captar esse estímulo, essa célula transmite essa informação através de sinapse. Então, essa célula ela faz sinapse com um neurônio sensorial, que é esse aqui. Então, a captação direta não é feita pelo neurônio sensorial, e sim por uma célula especializada. Isso acontece nos órgãos especiais do sentido, como olfação, audição, gustação e visão. Tá? Então, nós temos aqui. Então, a gente viu, né, quando a gente estava estudando neurotransmissão, em sinapse, que pode ocorrer uma sinapse entre dois neurônios, entre uma fibra muscular e um neurônio, entre uma célula endócrina e um neurônio, e aqui a gente tem um outro exemplo, que é uma célula receptora especializada, né, na recepção de um sinal, e o neurônio. Então, obviamente, essa sinapse é uma sinapse química. Aqui, como a gente pode ver, na sinapse química a gente tem a ação de um neurotransmissor. Então, essa célula, ela tem vesículas sinápticas, então ela tem vesículas com neurotransmissor. Ao captar o sinal, essa célula, então, ela tem uma mudança aqui, né, obviamente, na sua maquinaria celular, então, tem ela produz ou armazena neurotransmissores. Esses neurotransmissores, com a captação desse sinal, de acordo aí com os mecanismos que a gente vai estudar mais adiante, libera esses neurotransmissores caem na fenda sináptica
e aí eles sensibilizam ou ativam os receptores de membrana aqui específicos do neurônio sensorial, aqui que está responsável por essa inervação. Como é que dois tipos de receptores sensoriais detectam tipos diferentes de estímulos sensoriais? Isso diz respeito à especificidade ou sensibilidade do receptor, né? A sensibilidade diferencial, isto é, cada tipo de receptor é altamente sensível a um tipo de estímulo para qual foi desenvolvida e é quase insensível às intensidades normais dos outros tipos de estímulos sensoriais. Então, nós temos basicamente quatro tipos de receptores. Nós temos os quimiorreceptores, que são receptores sensíveis a substâncias químicas, né, ou componentes químicos, como oxigênio, concentração de íons de hidrogênio, diversas moléculas orgânicas, como glicose, entre outros, né, inclusive até é, hormônios, né, moléculas que têm olfatórias, gustatórias, também agem através de quimiorreceptores. Nós temos os mecanorreceptores, que são receptores, né, com base em energia física, mecânica. Então, nós temos os barorreceptores, receptores de pressão, estiramento da célula, que são os osmorreceptores, receptores que captam vibração, aceleração, som. Nós temos fotorreceptores, né, que captam energia física de fótons de luz, e os termorreceptores que captam graus variados de calor. Aqui, o que o autor está falando é sensibilidade diferencial. O que significa isso? É que um determinado receptor, ele é na verdade, ele é mais sensível a um determinado estímulo físico, a uma determinada energia física. Mas isso não quer dizer que ele não possa ser não possa ser ativado por um outro tipo de energia. Isso vai depender da intensidade. Um exemplo. Quando a gente tem receptores para dor aqui na região dos olhos, né? Vamos supor. Então, imaginemos que a gente, numa briga, receba um socão bem no olho, né? Uma coisa assim, bem agressiva, um exemplo agressivo. Quando a gente recebe esse socão no olho, a gente, às vezes, remete àquela, nossa, eu vi estrelas, essa sensação de ver estrelas. Mas o receptor de dor não é na célula, né, propriamente dita, no mesmo receptor de foto. Só que aquela dor, aquele estímulo mecânico foi tão intenso que ele sensibilizou também, aquele receptor também transmitiu a informação, que não é fóton, mas que é mecânica. Então, vamos supor, uma célula especializada em captar fótons, né, uma célula do olho, ela transmitiu uma informação que não é fóton, que não é energia luminosa, né? Ou seja, uma energia mecânica, é da dor, né? Então, o cérebro, como o neurônio que foi sensibilizado ali, que foi ativado, foi um neurônio da via aferente da visão, essa informação foi ao córtex e foi processada a nível de visão. Então, foi para o córtex somatosensorial primário, também foi, claro, porque a gente tem receptores de dor também nessa região do olho. Então, você vai sentir as duas coisas, você vai sentir a dor, ter a visão, né, de estrelas ali, entendeu? Então, os dois córtex vão ser ativados, vão estar processando essa informação, porque o córtex da visão as vias aferentes da visão vão levar isso para o córtex da visão. Mas foi porque o estímulo, né, a pressão, o impacto foi tão intenso que os receptores de fóton foram aí ativados, tá? Então, aqui a gente tem a ilustração de alguns receptores, né? Então, nas vias somestésicas, nós temos uma variedade aqui que eles se enovelam, eles têm um corpúsculo de Pacini, a gente vai estudar mais à frente, nas células musculares, né, perdão, epiteliais. Nos sentidos especiais, os únicos que são os receptores, são neurônios, são células nervosas, é a olfação. Os demais sentidos, como visão, audição e gustação, nós temos células especializadas na captação desse estímulo. E como que acontece essa recepção do sinal ou do estímulo? Os receptores são específicos a um determinado estímulo, energia, mas eu dei o exemplo passado, então há ressalvas dependendo da intensidade desse estímulo. Então existe um limiar, o estímulo que é o estímulo mínimo para ativar determinado receptor.
O receptor, ao ter o seu limiar ultrapassado, abre ou fecha canais iônicos, alterando o potencial de membrana, que é chamado, nesse caso, potencial graduado ou potencial receptor. Quando eu ultrapasso esse potencial graduado ou potencial receptor, eu tenho a geração dos potenciais de ação. Uma vez gerado o potencial de ação, como a gente estudou na aula de bioexcitabilidade da membrana, o potencial de ação ele tem a característica de tudo ou nada. Então, uma vez gerado, ele vai se propagar. Então, ele tem que ultrapassar aquele limiar, vai gerar, vai propagar. Tá? Essa propagação vai ser por toda a via aferente, e isso vai chegar até a nível de processamento, a nível central, no sistema nervoso central. Isso vai ser processado no córtex cerebral, como a gente já viu. Então, aqui está um exemplo, né, de uma fibra aferente encapsulada, como a gente já viu, né, existem a níveis de complexidade diferentes, mas o que que acontece? Na superfície dessa fibra, nós temos alguns receptores para esse estímulo e esses receptores, eles podem desencadear a abertura, por exemplo, dos canais de sódio. A gente sabe que o influxo de íons, ele altera o potencial de repouso daquela membrana, né, naquela localidade. Quando eu altero o potencial de repouso daquela membrana, é o que a gente fala de potencial gerador. Então, enquanto, dependendo disso, depende da duração do estímulo e da intensidade do estímulo, para abrir mais canais de sódio ou para que eles permaneçam por mais tempo abertos. O interessante é que há um certo filtro, justamente que é esse limiar. Só a partir desse limiar eu vou propagar esse potencial de ação. Então, aqui o meu potencial gerador, ele precisa ultrapassar o limiar daquele determinado receptor. Esse limiar, gente, ele varia conforme, por exemplo, a localização. Vamos dar exemplo a nível de tátil, né? Nós temos regiões da pele que são mais sensíveis do que outra. Então, significa dizer que um determinado receptor ele pode ter um limiar diferente conforme sua localização no corpo. Esse exemplo aqui está só para a gente evidenciar um pouquinho melhor que quando esse estímulo chega nessa porção da membrana, há uma inversão, uma despolarização. E isso aqui acontece de forma contínua enquanto a duração desse estímulo. E quando essa mudança desse potencial de repouso é suficientemente intensa para ultrapassar esse limiar aqui, há o disparo do primeiro potencial de ação. E vocês percebam que esse potencial gerador ele é graduado, ó, potencial receptor ou potencial gerador, né? Potencial graduado, perdão. É a mesma coisa. Então, ele é crescente graduado. Então, aqui, está durando aqui de 10 a, né, mais ou menos 15 a 140 segundos. Tá? Então, por exemplo, a propagação de repetidos e sequenciais potenciais de ação, sensibilizando, então, esse neurônio sensorial. Então, ao longo do neurônio sensorial, esse potencial de ação vai se propagar, chegando à terminação. E aí a gente tem que dar início ao que a gente chama de campos receptivos, que é justamente o campo sensível a esse estímulo. Nesse aqui nós temos dois exemplos, né? A convergência forma campos receptivos grandes e campos receptivos pequenos são encontrados em áreas mais sensíveis. Então, nesse exemplo, o que que nós temos? Nós temos aqui um compasso que tem dois pontos, então nós temos duas pontas A e B separadas por 20 milímetros, né, de distância um do outro. O que que acontece nesse exemplo A? Nesse exemplo A, nós temos três neurônios sensoriais, né, um verde, um amarelo e um roxo, e aqui eles se sobrepõem em determinados pontos, então vocês percebam que eles se sobrepõem. E eles são maiores em relação ao campo receptivo dessa outra figura B, tá? O que que acontece? Quando eu coloco ao mesmo tempo as duas pontas na pele, nessa região da pele, as duas pontas vão ativar campos receptivos diferentes, só que eles são grandes e se sobrepõem. Além disso, eles convergem para o mesmo neurônio secundário.
Então, aqui, a fibra aferente sensorial é a mesma. Então, quando essa informação chega a nível central, a nível de córtex, eu não consigo distinguir um ponto do outro ponto, porque foi o mesmo neurônio sensibilizado, o mesmo neurônio ativado. Eu não consigo distinguir qual é o ponto. Isso ocorre em áreas menos sensíveis, tá? Nesse outro exemplo, nós temos o mesmo compasso com duas pontas A e B, distantes 20 milímetros uma da outra. Mas o que acontece aqui? Nós não temos sobreposição de campos receptivos e os campos receptivos dos neurônios são menores. Por exemplo, nesse verde é bem menor do que desse verde da figura A. Né? Então, quando eu coloco ao mesmo tempo as duas pontas, percebam que essa ponta sensibilizou esse ponto e a ponta B esse ponto. Então, os dois neurônios sensoriais primários foram ativados, tanto o verde quanto o roxo. E essa informação passou para o seu neurônio secundário correspondente. Então, eles se encaminham de forma paralela, mais separada para o encéfalo. Então, quando chega isso no córtex, essa informação vai ser processada também em neurônios separados no córtex. Então, por isso que eu consigo ter uma distinção, tá? Aonde houve o estímulo, eu consigo distinguir o ponto A do ponto B. Isso é interessante em relação à localização do estímulo. É uma das maneiras que eu consigo localizar o estímulo. Ou também a questão da gente ver a questão da sensibilidade de uma área da pele, por isso que a gente fala, vai fazer uma tatuagem. Uma tatuagem no ombro, ela pode doer, vai doer muito menos que uma tatuagem, por exemplo, se você fizer no dedo. Então a gente sabe que quem gosta, quem faz tatuagem, sabe que tem regiões que são muito mais sensíveis à dor do que outras. É justamente aqui uma explicação. A codificação e o processamento distinguem as propriedades do estímulo. Então, o sistema nervoso central tudo é potencial de ação, tudo é impulso nervoso, o neurotransmissor é até o mesmo. Mas, Rodrigo, como que eu distingo um estímulo do outro? Primeiro, que eu tenho os receptores que são mais sensíveis a determinado estímulo e do que o outro. Então, eles são mais específicos. Segundo, que a fibra aferente leva essa informação para um neurônio do córtex diferente. Então, essa por si só é uma forma de você identificar a natureza ou modalidade desse estímulo. Tá? A localização a gente já viu, também pelos campos receptivos, e a gente vai ver um pouquinho melhor a intensidade e a duração. Tá? Deixa eu só ver se eu não estou esquecendo de falar nada. Falei, campo receptivo, ok. O limiar, né? O potencial receptor também nós já falamos. A convergência, ela é a soma de estímulos sublimiares. O que é isso? É interessante, deixa eu só voltar aqui. É interessante na convergência, porque a convergência, você soma, por exemplo. Pode ser que sozinho esse ponto A desse compasso, sozinho ele não ativaria esse neurônio secundário, né? Porque ele não ultrapassaria o limiar, tá? Desse neurônio. Mas quando foi os dois ao mesmo tempo, eu consigo perceber. Porque eu somei esse potencial receptor com esse potencial receptor e isso ativou esse neurônio, certo? Então, é importante a convergência também nesse sentido. Então, esse outro exemplo, né, a gente vai estudar um pouquinho também da localização e também da duração do estímulo. Então, aqui a gente tem um exemplo da superfície da pele com a ponta de alfinete espetando aqui uma região, um campo receptivo. Então, o que a gente vê? Que nós temos aqui três neurônios, né? Três neurônios primários sensoriais. Neurônio A, B e C. O alfinete, ao perfurar, ao tocar essa parte, vocês percebem que ele toca no centro do campo receptível do neurônio B. Mas ele também teve uma intensidade, por exemplo, suficiente, tá, para ultrapassar o limiar. Olha,
né, o limiar aqui do neurônio A e do neurônio C. Ultrapassou. Então, ele ativou esse neurônio A, ativou o neurônio B, ativou o neurônio C. Mas a intensidade foi muito maior no neurônio B. Consequentemente, tive mais vesículas de neurotransmissores liberados no neurônio B, porque a gente vai ver que isso é proporcional. O que é que acontece? Quando essa informação chega no neurônio secundário, esse neurônio secundário B, ele inibe os seus neurônios adjacentes. Então, ele inibe o neurônio secundário A e inibe o neurônio secundário C, de forma que apenas o neurônio terciário B é ativado. E somente essa informação do B é que chega a nível de sistema nervoso central, né, a nível de córtex. Então, percebam que a inibição lateral, ela também é responsável pela localização do estímulo, certo? Por quê? Porque eu consigo distinguir com mais exatidão aonde a ponta do alfinete está espetando. Ora, porque essa informação que também ativou C, que também ativou A, ela não perpetuou, ela parou aqui. Então, isso não foi processado a nível de encéfalo, a nível de córtex cerebral. Foi processado só o B. Então, eu consigo estimar aqui com mais exatidão aqui a localização. Tá? O limiar perceptivo, também interessante que a gente estude, significa o quê? É a intensidade do estímulo necessária para que você tome consciência de uma determinada sensação. É passível de habituação ou modulação inibitória. Pode haver diminuição de um estímulo até que ele fique abaixo do limiar perceptivo. Ocorre em neurônios secundários e superiores da via sensorial. O que significa isso? Significa que a nível secundário e nível superior da via sensorial, eu me dessensibilizei. Isso é muito um exemplo prático. Perfume, quando sai de manhã de casa. A gente passa o perfume de manhã, fica com aquele estímulo, a gente sente o cheiro, mas ao longo do dia, né, se esse estímulo permanece, então vamos supor aí que o perfume permaneça impregnado naquela região da pele, você deixa de sentir aquele odor, aquele aroma. Por quê? Porque essa informação não é mais relevante né, a nível central. É como se eu desligasse, né? Eu me adaptei, eu me habituei. E isso é muito comum, por exemplo, você se habitua à dor, se habitua a som, né? Então, isso você acostuma, na fila você acostumei, entendeu? É a diminuição do estímulo até que ele fique abaixo do limiar, entendeu? Tá? E existem dois tipos, os receptores tônicos e os receptores fásicos. Os receptores tônicos, vocês percebam que os dois exemplos eu tenho o mesmo potencial, a mesma curva aqui, ó, mesma curva do potencial receptor. Tá? Eu tenho aqui o estímulo na mesma duração e na mesma intensidade. Só que esse neurônio, no axônio neurônio sensorial, eu tenho aqui propagações de potencial de ação diferentes. Enquanto no fásico foi logo frequente, mas somente no início do estímulo, quando o estímulo foi maior aqui, né, no início do estímulo, logo em seguida ele parou. Nos receptores fásicos são o filtro, né, como eu falei, é o exemplo do olfato, são o filtro de informações relevantes, o que é mais relevante para aquela determinada situação, tá? A nível central. Os receptores tônicos são receptores estimulados que precisam ser continuamente monitorados. Então, não posso me habituar, por exemplo, à mudança de pH, à mudança de pressão arterial, tá? A mudança de concentração de glicose, certo? Isso eu não posso mudar, isso eu tenho que continuamente ficar monitorando. Nesse exemplo, para demonstrar também a questão do estímulo moderado, estímulo mais longo e mais intenso, mas também dá exemplo da duração, que a gente falou, e da intensidade do estímulo, tá? Então, aqui nós temos uma fibra, né, um neurônio, que tem mais ou menos um limiar aqui
de mais ou menos menos 55, vamos supor, né? Bem mais perto de 60. Então, aqui eu tive um estímulo que ele foi suficiente, ele ultrapassou esse limiar por 5 segundos. Mas ele só mudou o meu potencial de membrana até o menos 40. Então, ele veio até aqui, mais ou menos até o menos 40. Durante esse tempo, eu disparei potenciais, né, de ação na zona de gatilho, sequenciais, e isso fez com que o potencial de ação fosse gerado, então fosse propagado ao longo da fibra nervosa. E isso chega lá, esse potencial de ação chega lá no terminal axonal e vai fazer todo aquilo que a gente já estudou nas aulas passadas, né? A abertura dos canais de cálcio, cálcio entra, cálcio faz com que a vesícula que contém o neurotransmissor se funda com a membrana plasmática e haja a liberação do neurotransmissor na fenda sináptica. O que que ocorre? O que que a gente observa aqui? É que essa quantidade de neurotransmissores liberados na fenda sináptica, que, por exemplo, entre um neurônio primário e um secundário, ou entre um secundário e um superior, lá a nível de córtex, ela é proporcional à intensidade e à duração do estímulo. Por exemplo, nesse exemplo B, que foi o estímulo mais longo e mais intenso, vocês percebam que o potencial de repouso foi totalmente mudado. Houve uma despolarização até quase, né, até zerar o potencial de repouso, coisa que aqui chegou só até o menos 30, mais ou menos, né? Aqui chegou até quase zero. E foi por mais tempo. Então, foram muito mais potenciais de ação gerados de forma mais intensa. Então, foram mais frequentes. E isso proporcionalmente liberou mais neurotransmissores na fenda sináptica. E isso faz com que, a nível central, a nível de córtex, eu consiga perceber um estímulo maior e por mais tempo. Então, a nível central, eu consigo perceber justamente por conta dessa frequência dos potenciais de ação que são disparados conforme a intensidade e a duração de um estímulo. Então, gente, essa primeira aula realmente ela é só para a gente introduzir, tá? Para que também não fique muito conteúdo, né? Para que os vídeos fiquem curtos e também eu consiga gravar, né? Já que eu não estou podendo ficar muito tempo numa posição só, então eu preferi gravar aulas mais curtas e a gente vai dar seguimento aí, eu vou postar as aulas seguintes, tá bom?